Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. Aqui quem vos fala é Danilo Meirelles, o seu professor de Filosofia e Sociologia. E hoje eu vos trago mais um tema de Sociologia, o tema Relações de Trabalho. E eu já vos adianto que esse tema, devido à sua extensão, devido a abordar alguns conceitos históricos, ele será dividido em mais de uma parte. Então, hoje a gente vai ver a parte 1, vai entender alguns conceitos relacionados a trabalho e começar a ver um pouco sobre o que foi a Revolução Industrial e como isso impactou o mundo do trabalho, como isso impactou a forma como a gente vê trabalho hoje, né? Então, vamos começar. Primeiramente, o que é o trabalho? O trabalho, ele basicamente é uma atividade humana que ela demanda certo gasto de energia durante um certo tempo no uso das nossas capacidades, que é para suprir alguma necessidade nossa. E esse trabalho ele se caracteriza justamente pela transformação do mundo, pela modificação do mundo, no intuito de produzir algo. Como eu já disse, a gente quer produzir algo para suprir determinada necessidade. Algumas definições antropológicas dizem que o trabalho é toda e qualquer atividade humana que não é natural. Como assim, Danilo? Digamos que você está respirando, você não está trabalhando porque respirar é uma atividade natural. Você andar é uma atividade natural, mas, por exemplo, você escrever, você carregar alguma coisa com o intuito de abastecer a sua casa, isso já não é uma atividade natural, algo que você faz por sua natureza humana, por sua natureza animal. Então, isso já seria trabalho. Então, nós, ao trabalharmos, nós temos consciência do que nós estamos fazendo. Então, o trabalho é um projeto consciente. Nós planejamos antes e focamos no trabalho. Assim, em nome do nosso desejo de suprir as necessidades, nós controlamos nossos desejos e dedicamos a realizar o que temos em mente. E o trabalho ele gera reconhecimento. Comparado aos outros animais, o trabalho ele se manifesta como uma atividade especificamente humana, não pela qualidade, mas pela submissão da vontade e pela consciência. O trabalho, no final de contas, ele passa a ser parte do que nós somos, do que nos define como humanos. É aquela sensação ao terminar uma tarefa difícil, seja uma atividade acadêmica, seja montar um móvel complicado, quando você olha e pensa, eu fiz isso, ele gera um reconhecimento, ele faz você se sentir bem consigo mesmo. Sendo assim, o trabalho ele extrapola a esfera econômica e interfere diretamente no modo como a sociedade se organiza. Como assim, Danilo? Bom, se a gente se identifica com o resultado do nosso trabalho, se ele gera reconhecimento, se ele nos completa, a maneira como os produtos resultantes desse trabalho eles vão ser dispostos e acessados vai interferir diretamente na maneira como enxergamos a nós mesmos. Tendo em vista o que é o conceito de trabalho, a gente vai ver como o trabalho ele é interpretado dependendo da cultura, dependendo do período em que ele está inserido. Primeiramente, vamos falar sobre trabalho nas sociedades ocidentais. E por sociedades ocidentais, a gente diz que são aquelas que têm influência do pensamento greco-romano, que têm influência do cristianismo e ou da colonização europeia. Então, o trabalho nas sociedades ocidentais, logo no seu início, ele tinha a sua nomenclatura ele veio da palavra tripalium, que significava instrumento de tortura. Era algo que era visto de maneira negativa, era algo que não era visto como nobre. Ele tem uma visão muito diferente do que nós temos hoje em dia. Então, era uma atividade que era comumente relacionada aos escravos. Existem muitos mitos, muitos contos que os deuses castigavam certos humanos por seus atos e faziam eles trabalharem. Ou seja, era um castigo de fato. E o trabalho, ele sempre nessa sociedade gerou desigualdade social, seja desigualdade de gênero, desigualdade racial, entre outras. Então, essas sociedades ocidentais, elas tiveram
tiveram e têm ainda, né, um conceito muito diferente das sociedades não ocidentais, do que se entende. E ainda falando um pouquinho sobre essa desigualdade, é importante lembrar que quando se trata de trabalho intelectual, ele está ligado diretamente com o tanto de educação que uma pessoa ou um grupo teve. Ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam com a mente, aqueles que eram professores, filósofos e afins, normalmente eram de classes mais altas porque eles tiveram acesso a uma educação maior, um nível de educação maior, né? E a sociedade patriarcal que se desenvolveu, ela teve a divisão sexual do trabalho, daí essa desigualdade forte de gênero, né? Teve essa divisão sexual. E a mulher assim, sempre foi muito resignada ao lar. E isso resulta nessa desigualdade salarial e até mesmo de prestígio, que infelizmente tem algumas sociedades que a gente vê muito hoje ainda. Já nas sociedades não ocidentais, e com não ocidentais a gente quer dizer o contrário, né? Que a que não tem influência do pensamento greco-romano, do cristianismo ou colonização europeia, a visão de trabalho é completamente diferente. A gente pode tomar como exemplo as sociedades indígenas antes da colonização, ou algumas outras sociedades que a gente via principalmente ali pela Ásia e tudo mais. A visão de trabalho era muito diferente. Primeiro porque o trabalho ele era visto de forma coletiva. Era um exercício que era feito não individualmente, não porque você queria suprir somente a sua necessidade. Você fazia porque o seu povo estava precisando de algo. Então, se o povo estava precisando, estava necessitando de algo, ele se mobilizava em conjunto para suprir essa necessidade. E não existia esse conceito de salário, férias, etc. Ou seja, vamos novamente citar o exemplo dos indígenas. Se está precisando de comida, se está precisando de água, então junta as pessoas que são responsáveis por esse tipo de atividade, pela coleta da água, coleta da comida, vão sair, vão lá, vão coletar a água, vão coletar a comida, vão caçar, colher frutos e afins, e retornar para o seu povo e só vão sair novamente a partir do momento em que surgir novamente essa necessidade. Ou seja, não tem uma carga de horário fixa, não tem essa visão de que você precisa estar constantemente trabalhando. E o povo europeu, quando teve a colonização aqui no Brasil, não estava acostumado com esse modelo de trabalho que aqui funcionava e começou-se a criar alguns estereótipos de achar que o índio era preguiçoso ou coisa do gênero, simplesmente porque eles não estavam acostumados com essa visão de trabalho. Agora vamos falar um pouco sobre as revoluções industriais. O que foram as revoluções industriais e por que elas são tão importantes para o mundo do trabalho? Então, a primeira revolução industrial ela começou ali em meados do século XVIII e terminou lá pelo meio do século XIX. E ela aconteceu majoritariamente na Inglaterra. Houve o pioneirismo inglês nesse processo. Por que que houve pioneirismo inglês? Principalmente por conta da criação, né, da máquina a vapor que aconteceu na Inglaterra. E existem outros fatores, como por exemplo, a Inglaterra ali por volta do século XVII já era a grande exportadora de tecidos do cenário. E vale ressaltar, vale lembrar que a Revolução Industrial, a primeira revolução, ela aconteceu majoritariamente no setor têxtil. Houve também a ascensão da burguesia inglesa no poder político no século XVII. Depois das revoluções, da Revolução Gloriosa principalmente, a burguesia começou a ter mais acesso ao parlamento, começou a ter grande poder político. Então, a burguesia, que foi basicamente quem financiou a revolução, quem construiu as grandes indústrias e investiu em tecnologia para que isso pudesse acontecer, estava tendo grande relevância política e isso colaborou muito para o desenrolar da primeira revolução. Na primeira revolução industrial, houve o rompimento com o artesanato e a manufatura, que até então eram as principais formas de produção. O artesanato era se trata de uma pessoa sozinha que está ali fazendo
o seu bem, o seu produto, e normalmente é para uso próprio ou para troca. Já na manufatura, ela tem suas diferenças do artesanato, mas não se distancia tanto. Já usa algumas ferramentas mais elaboradas e tal. E na manufatura existe já também a presença das fábricas, onde várias pessoas estão trabalhando em conjunto. No artesanato você tem uma costureira, por exemplo. Com a manufatura você tem uma fábrica com várias costureiras que estão usando pequenos teares. E foi adotado, no lugar do artesanato e da manufatura, a maquinofatura, que ao invés de usar majoritariamente a força humana, foram criadas as máquinas que passaram a fazer boa parte do serviço. E ao invés de ter uma pessoa ou várias pessoas dentro de uma fábrica, foram criadas as indústrias, era criado produto em massa, eram vários teares, eram teares já não tão simples quanto eram na manufatura, eram teares muito mais complexos e que poderiam entregar muito mais peças. As peças já não eram mais de consumo próprio ou troca, já era voltado para venda, totalmente voltado para venda. E isso representou um grande avanço tecnológico para a época. E na relação de trabalho, isso teve um grande impacto, principalmente porque a pessoa que está trabalhando ali, ela passa a já não ter mais o controle sobre o meio de produção, ela já passa a não ter controle sobre os materiais que ela está utilizando, nem mesmo sobre o produto final, ela simplesmente está recebendo para fazer aquele serviço. Outra característica da primeira revolução industrial é que teve o carvão e o vapor como fonte de energia, e, como eu havia citado, o tecido foi o principal item de produção. Vamos falar um pouco sobre as consequências dessa revolução. Houve o surgimento da indústria, como eu já citei, que isso substitui as fábricas que já existiam. O carvão passou a ser utilizado como fonte de energia, principalmente o carvão vegetal e mineral. E as principais matérias-primas é a lã, aqui está escrito errado, o ferro e outros metais. Daí, mais uma vez, a Inglaterra se destaca, porque ela tinha muitas reservas de ferro, muitas reservas de carvão, e ela já era pioneira no mercado da lã. Então, isso só acarretou para aumentar o poderio inglês naquele momento, dentro desse momento de revolução. Houve também mudanças na economia. Surgiu o capitalismo industrial ao invés do capitalismo comercial. O capitalismo comercial era aquele que a gente conhece, que envolve as grandes navegações, que tem as grandes trocas de mercadoria, que você tem as suas rotas comerciais e que você vai escoar os produtos e tudo mais. Já o capitalismo industrial, como eu disse, é baseado totalmente na indústria. E o desenvolvimento do liberalismo econômico e da economia de mercado surgiu justamente porque, a partir do surgimento dessas indústrias, começou-se a ter um ponto de vista diferente da relação da economia e da política. Começou a surgir esses pensamentos diferentes, o pensamento liberal. E o liberalismo ele se trata justamente do pensamento em que diz que o Estado e o governo ele não deveria ter o controle da economia, do comércio, que as empresas privadas elas deveriam poder atuar de maneira independente e de maneira livre. Então, como a burguesia ela já estava numa posição de poder político relevante e estava financiando essas grandes mudanças, seja elas tecnológicas, sociais, políticas, eles começaram a desenvolver esses pensamentos em que os beneficiariam. Mudanças na sociedade. Houve o êxodo rural. O êxodo rural é a transição do povo do meio rural para cidades. Começou a sair as pessoas do campo e povoar a cidade. E teve o início da mão de obra assalariada. As pessoas deixavam de trabalhar, como eu havia citado, as pessoas elas não trabalham mais para o próprio consumo ou troca, elas começam a receber
pelo tempo que elas trabalham. No entanto, era um trabalho numa condição extremamente exploratória, porque não existiam leis trabalhistas, tudo era muito novo e criança podia trabalhar, mulher trabalhava, homem trabalhava, não tinha limites de horas e as condições nas indústrias muitas vezes eram extremamente precárias. A partir daí surgiram novas divisões do trabalho e o surgimento de novas classes sociais. Marx até define, separa entre burguesia e proletário, onde o proletário é aquele que produz e tudo mais. Ainda sobre essas mudanças na sociedade, houve um grande crescimento populacional, porque devido ao investimento na tecnologia, o avanço tecnológico, a estimativa, a expectativa de vida do povo, ela cresceu e a população, por consequência, aumentou. O crescimento vegetativo da população cresceu muito, tanto que a Inglaterra foi a primeira cidade. Londres, Inglaterra é o país, né? Tanto que Londres foi a primeira cidade dos tempos modernos em que alcançou a população de 1 milhão de habitantes. Então, teve esse impacto de crescimento populacional muito grande, o aumento da expectativa. Houve também o surgimento da maquinofatura, como eu falei, em que o carvão alimentava um motor e esse motor ele fazia as máquinas a vapor funcionar. E as máquinas a vapor daquela época eram os teares, as locomotivas, navios, etc. E houve a evolução e aperfeiçoamento das máquinas e técnicas de produção, por isso que é uma revolução. Tudo o que gira em torno daquilo passou a se transformar. Todas as técnicas que eram conhecidas, elas mudaram, elas evoluíram, elas se aperfeiçoaram. Então, tudo passou a ter um maior desempenho, a ter maior aproveitamento, maior produção. E é exatamente esse ponto que está sendo citado aqui, a produção em maior escala. A partir do momento em que está tudo sendo produzido mais, os produtos eles passam a ser mais baratos. E a burguesia que estava tendo o controle dessas mudanças, que tinham controle dos meios de produção, eles estavam visando justamente isso, o crescimento da produção. Quanto mais fosse produzido, quanto mais fosse vendido, melhor eram para eles. E houve também a questão de profissões antigas que passaram a assumir. Algumas profissões que passaram a ser substituídas por máquinas, mas por consequência foram surgindo novas profissões na escala de serviço, né, na escala industrial. Por fim, é importante ressaltar que essas transformações que ocorreram durante a primeira Revolução Industrial, elas afetaram diretamente o meio ambiente. Porque antigamente a sociedade viu o meio ambiente de uma forma diferente, mas a partir da Revolução Industrial, passou-se a ter a visão de que a natureza estava ali para ser explorada, que ela era material, era obra-prima, então tipo, deveria ser explorada e então começou a ser destruída mais as florestas, o desmatamento aumentou e com a emissão de gases devido às máquinas, devido a tudo aquilo que era utilizado, né, o carvão principalmente, então a poluição do ar cresceu muito, houve a poluição das águas, porque as indústrias descartavam lixo diretamente nos rios, nos mares, e passou-se também a se preocupar com a questão do lixo, porque o descarte estava sendo de maneira inadequada. Como a Revolução Industrial era um negócio que nunca tinha acontecido antes, que não sabia como lidar, então tudo era muito novo, as pessoas não se preocupavam com essas questões e teve um grande impacto. Quando a gente fala de transformações intensas no âmbito do meio ambiente, com certeza a gente deve lembrar da primeira Revolução Industrial, não só dela como das outras, mas Revolução Industrial como um todo representou avanço na tecnologia, mas também representou esse retrocesso na questão do meio ambiente. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha sido muito útil para os estudos de vocês. Não esqueçam de dar um like aí, de compartilhar com os amigos que também estão estudando, de se inscrever no canal. Então, muito obrigado pela atenção e ótimos estudos.